Oi, pessoal. Aqui é o Andy Mion. Tem circulado um grande vazamento de rumores em vários sites sobre a abordagem da Disney para o que será a iteração dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel. E não está parecendo bom, pessoal. Também tem um escritor estranho que simplesmente acredita que os fãs homens têm medo de personagens femininas fortes, mas vou falar sobre isso mais tarde. Para começar, vamos dar uma olhada em alguns artigos, começando com CosmicABCnews.com, onde, junto com outros sites, estão todos ecoando a mesma ideia, de que Kevin Feige está determinado a seguir a agenda, não importa o que qualquer um pense. E aparentemente, os X-Men no MCU terão um foco pesado em personagens femininas. Tudo isso vem de um informante confiável chamado Daniel Richtman, que já vazou tantas coisas no passado que levaria muito tempo para listar tudo. Mas, em termos de eventos recentes, foi Daniel quem foi a fonte original para o rumor de que Pedro Pascal seria Reed Richards no reboot do Quarteto Fantástico, o que provavelmente ainda vai acontecer, infelizmente. E, assim como esse reboot dos X-Men, o reboot do Quarteto Fantástico também terá Sue Storm como líder porque, claro, ela é uma mulher e não apenas a quarta personagem é uma mulher, mas o futuro também, eu acho. Enfim, de acordo com esses rumores, Kevin Feige quer fazer sua versão dos X-Men ser completamente única e diferente de todas as formas em comparação com os filmes da Fox. E eles estão indo tão longe a ponto de não incluir o Magneto nessa versão, ou pelo menos, de acordo com esses rumores, o Magneto não aparecerá pelo menos até mais tarde. Provavelmente porque ele esteve em todas as iterações dos X-Men da Fox, com Michael Fassbender e Ian McKellen o interpretando. Embora isso me deixe triste porque eu amo o Magneto, ele é um dos meus personagens favoritos. Mas, por outro lado, sim, ele foi muito usado nos filmes, então eu entendo por que eles não querem usá-lo. Bem, pelo menos não imediatamente. E, de acordo com esse rumor, o principal vilão dos X-Men no MCU será o Senhor Sinistro, o que, honestamente, eu aceito. Ele não apareceu nos filmes da Fox ainda, o que é realmente louco, pois eles nunca chegaram a isso. Senhor Sinistro, no entanto, é uma escolha realmente boa porque ele é um personagem muito interessante. Para quem não sabe, seu nome real é Nathaniel Essex, e ele é basicamente um supervilão obcecado com o conceito de evolução. E ele trabalha incansavelmente para descobrir novas maneiras de levar o corpo humano além de seus limites. Quanto aos poderes, o Senhor Sinistro tem uma vida útil incrivelmente longa e tem estado vivo por muito mais tempo do que realmente sabemos. Ele também pode se transformar em outras formas, como a mística, e para torná-lo ainda mais incrivelmente poderoso, Sinistro pode, até certo ponto, ver o futuro. Sim, ele é meio poderoso, mas quero dizer, quando seu inimigo é todo o grupo dos X-Men, você meio que tem que ser super poderoso para representar uma ameaça. Sinistro já fez coisas estranhas, como clonar Jean Grey e chamá-la de Madeleine antes, e depois tentou usar esse clone de Jean para se envolver com Ciclope na esperança de criar um novo supermutante que ele pudesse explorar. O cara é basicamente a personificação de alguém que violou todos os níveis das convenções de Genebra e do Código de Ética. Ele também frequentemente se associou a outros vilões como Apocalipse e até recebeu a tarefa de Apocalipse de criar um vírus que poderia erradicar toda a raça humana, o que pode ser um pouco exagerado, considerando o que o mundo passou nos últimos anos. Mas de qualquer forma, chega de origens dos dinossauros. Como eu disse, ele é um vilão sólido e uma ótima escolha para algo assim. No entanto, é claro, sendo Kevin Feige, essas coisas do MCU nunca são levadas ao máximo. Naturalmente, aqui é onde as boas notícias sobre isso terminam. Aparentemente, de acordo com Daniel Richtman e outro informante confiável chamado Podemos Pegar Torrada, FYI, seu plano mestre é completamente idiota quando você o lê em voz alta. Veja isso. Ele não apenas quer que os X-Men tenham um foco predominantemente feminino, mas o plano, pelo menos por enquanto, é não incluir personagens como Wolverine na equipe também. Sim, você ouviu direito. Feige, em sua sabedoria infinita, acha que é uma ideia melhor colocar um monte de mulheres na equipe e deixar nosso garoto Logan de fora no frio. Eu sei que já disse no passado que o MCU tem sido ruim pós-Ultimato, mas isso é simplesmente idiota para mim. Eles estão desesperadamente precisando de uma vitória aqui, e claramente a promoção de sua agenda recentemente não deu certo de jeito nenhum. Quero dizer, o site Parclasse.com recentemente relatou que a Disney perdeu entre 1 a 2 bilhões de dólares em receita em 2023 sozinha, o que se deve aos fracassos de bilheteria deles e mais algumas coisas. Então, não é como se eles pudessem realmente se dar ao luxo de isso não dar certo, porque, como você sabe, os X-Men são lendários. Eles são, na minha opinião, tão importantes e influentes quanto os Vingadores ou a Liga da Justiça. Personagens como Wolverine, Jean Grey, Tempestade, Ciclope e outros. Eles são nomes conhecidos e acho que o Feige está fazendo aqui, sinceramente, não faz o menor sentido. Os X-Men são um grupo muito diversificado de personagens, e isso é feito deliberadamente por seus criadores. Bem, como sempre, Kevin está tirando as lições erradas disso e pensando que a diversidade dos X-Men deve começar e terminar com as mulheres e suas etnias. O que as pessoas amam nos X-Men é que eles personificam uma grande variedade de pessoas, e tanto homens quanto mulheres já lideraram a equipe ou suas variações antes. Olha, eu amo personagens como Vampiro ou Tempestade. Acho que são incríveis, mas também acho que Wolverine, Ciclope e Fera são tão icônicos e importantes também. E não sei quanto a você, mas a ideia de um filme dos X-Men sem os personagens masculinos não é, e bem, não é X-Men. E se olharmos para o ano de 2019? Deus, isso parece uma eternidade atrás neste ponto. Já havia vazamentos naquela época, quando a Disney tinha acabado de comprar a Fox, e até os planos deles naquela época para os X-Men estavam sinalizando um dos maiores rumores que saíram dos vazamentos. Mesmo naquela época até agora, é que Kevin Feige não quer apenas mudar a etnia de pessoas como o Professor X, mas ele também quer fazer isso com Magneto e Wolverine. Eu fiz um vídeo quase um ano atrás neste ponto sobre por que acho que mudar a etnia de Magneto é não apenas idiota, mas incrivelmente racista. A versão resumida é que o personagem e a origem de Magneto estão fortemente ligados ao fato de ele ser judeu e sua família ter sido exterminada durante o Holocausto.
Portanto, qualquer mudança de etnia em Magneto não apenas é uma ideia terrível, ela perde completamente o ponto do personagem, já que sua desconfiança em relação aos seres humanos é por causa de como ele e sua família foram tratados durante a Segunda Guerra Mundial e o fato de que ele viu em primeira mão como a humanidade pode ser cruel com pessoas, mesmo aquelas que se parecem com eles. E isso é o que molda sua visão da Irmandade de Mutantes. E isso é algo incrivelmente importante para o personagem. Bem, Kevin Feige, em sua infinita e morônica sabedoria, não acha que isso importa. E a agenda é tudo o que reinará supremo. Eu já brinquei sobre o Wolverine sendo alterado racialmente antes, e não consigo acreditar que isso pode acabar acontecendo. Juro por Deus, se eles fizerem o que eu acho que vão fazer, que é transformar Logan em um escravo negro que é torturado por um grupo de homens cientistas brancos maus, eu vou virar o Coringa. Mas está começando a se tornar lentamente possível que isso acabe sendo a realidade que eles escolhem. Afinal, mesmo em 2019, Kevin Feige disse que este é o futuro. Este é o caminho que o mundo está seguindo e a maneira como certamente nosso estúdio será administrado daqui para frente, porque traz histórias melhores. Quanto mais diversificado o grupo de pessoas fazendo o filme, melhores são as histórias, e avançamos para hoje. E claramente, essa mentalidade dele naquela época não deu certo de jeito nenhum, não é mesmo? Até outro produtor da Marvel chamado Trent Trant disse ao pensar no futuro do MCU e como todos esses personagens vão se conectar, a diversidade é crucial em nosso futuro. É louco ver como essas jogadas de xadrez anos depois destruíram quase completamente a marca durante o auge de seu poder assim. Mas, por outro lado, não deveria me surpreender, já que em 2022, o produtor de Eternos, chamado Nate Moore, realmente acredita que contratar pessoas que conhecem o material de origem é uma má ideia. Ele disse em 2022 e cito, uma coisa que acho interessante, e especificamente para os escritores, eu diria que muitas vezes apresentamos escritores que amam a Marvel, e para mim, isso sempre é um sinal vermelho porque penso, não quero que você já tenha uma ideia preexistente do que é, porque você cresceu com isso. Edição 15 e é isso que você quer recriar. Eu quero alguém que seja exigente com o material, que pense, o que é isso? Acho que há um filme aqui, mas talvez devêssemos olhar para isso dessa maneira. O melhor exemplo disso para mim foi Marcos e MCFL, que não eram caras dos quadrinhos. Estávamos tipo, espera aí, Capitão América, isso parece meio estranho. E se olhássemos para isso dessa maneira, e eles não estavam casados com nada? Nada era, sabe, nada era sagrado, para citar. E lembre-se de que este é o cara que fez da diversidade a chefe do marketing de Eternos, e acabou se tornando o primeiro fracasso do MCU da Disney Marvel na época. Agora eles estão fracassando por toda parte. Mas isso é insano para mim. Por que você não iria querer pessoas que gostam, entendem o material de origem? Claramente, quando a Marvel contratou pessoas assim, elas acabaram ganhando dinheiro e mantendo os fãs felizes. Na minha mente conspiratória, a única razão pela qual pessoas como Nate Moore, Kevin Feige e Trent Trant não querem pessoas que sejam fãs dos quadrinhos é porque será mais fácil para essas pessoas injetarem suas políticas nesses projetos, já que os escritores ou diretores que contratam não conhecerão intimamente o material de origem de qualquer maneira, o que é ótimo se você é um esquisito politicamente correto, mas é terrível se você gosta de ganhar dinheiro ou respeitar o material de origem. E então, em uma parte perto do final, quando Nate Moore disse nada é sagrado, meu Deus, cara, esse é o problema aqui. Nada está sendo tratado com respeito. É por isso que as coisas falham e porque os X-Men sendo totalmente femininos é basicamente uma ideia terrível. Não funcionou com os Marvels. Definitivamente, não funcionará aqui também. E não incluir alguém como Wolverine, que é facilmente o personagem mais popular dos X-Men. E eu argumentaria que está entre os 5 ou pelo menos os 10 melhores personagens de quadrinhos de todos os tempos, é simplesmente estúpido para mim. Kevin realmente acha que pode fazer um filme sobre os X-Men que não apresenta nenhum de seus grandes sucessos, exceto talvez Jean Grey e Storm. E as pessoas simplesmente vão aparecer. Ele deve ter dano cerebral neste ponto. Não há outra maneira de explicar, e isso apenas me cansa, cara. Eu só quero ver os X-Men originais em todo o seu esplendor, em seus trajes icônicos dos anos 90 sendo legais na tela grande. Não estou dizendo que a Tempestade não pode liderar os X-Men eventualmente, já que ela absolutamente já liderou no passado, mas reduzir ou eliminar arcos inteiros de personagens, como os masculinos, como Ciclope ou Wolverine, é apenas uma jogada de cérebro liso por parte da Marvel. Odeio viver em uma época em que tudo que eu amo está sendo arruinado. É tão ruim assim seguir o que as obras clássicas eram? E aparentemente, o filme nem será chamado de X-Men, porque ele não pode ter a palavra homem só em um título de forma positiva. O título mais provável para essa abominação iminente é The Mutantes, embora vamos lá, cara, todo mundo vai chamá-lo de X-Men de qualquer maneira. Essa tentativa de apagar todo o significado masculino é ridícula. Espero que esses ativistas nunca percebam que a humanidade é frequentemente referida como humanidade, e eles não prometem mudar isso para, e espera aí, deixa pra lá. Alguém já reclamou desse termo em 2021. Eu odeio isso aqui, cara. Não podemos ter nada nos dias de hoje. E a pressão para que todos aceitem personagens femininas fortes nunca foi tão irritante também. O gamer disse recentemente por meio de uma de suas escritoras feministas chamada Jade King, que teve um artigo intitulado Se os jogadores querem mais mulheres poderosas, então parem de ter medo delas. O artigo explora principalmente jogos como Baldur's Gate 3, e esta escritora começa a despejar teorias da conspiração em sua cabeça como fatos, afirmando que os jogadores homens são misóginos em relação a personagens femininas na mídia em geral. E é por isso, em suas cabeças loucas, que todos deveríamos nos curvar à superioridade delas em relação às mulheres e desejar mais personagens femininas fortes, seja nos X-Men ou em Baldur's Gate e mais. Nós simplesmente não conseguimos escapar disso, não é? Também quero dizer que usar Baldur's Gate 3 como exemplo de jogadores sendo misóginos é idiota. A propósito, já que ninguém que eu vi já reclamou que um personagem como Shadowheart é ruim e disse, tudo que vejo em relação a Shadowheart é sede. Tweets e pessoas se contorcendo em suas cadeiras por causa de como ela é sexy. E ao longo do tempo, todo mundo parece ter se aproximado de Lae'zel, e eu a romancei em minha jogatina também. Eu amo Lae'zel.
Ela é meu presente. Esposa Yankee, vou morrer nesta colina de que ela é a melhor personagem do jogo todo. Infelizmente, as pessoas não querem personagens femininas fortes. Depende apenas de como isso é implementado. No caso de Baldur's Gate, funciona porque os escritores desse jogo inteligentemente tornam os personagens femininos e masculinos interessantes de se interagir de todas as maneiras. Gostei de todos os membros do grupo e dos três grandes principalmente. Bem, além de Austin e Minsky, eu achei que eram meio medianos, mas todos os outros são ótimos, e acho que esses escritores estão tirando as lições erradas disso. Este futuro reboot de filme dos Primeiramente, está sendo rumorizado e divulgado por todos os sites que Ryan Gosling, de todas as pessoas, se encontrou com Kevin Feige para um papel secreto no MCU. Você pode me dizer o que acha que ele vai interpretar, mas se eu tiver que apostar, estou pensando no Motoqueiro Fantasma. É a escolha mais óbvia, já que Gosling já deu a entender que quer interpretar o personagem. Embora, como este é o MCU moderno, tenho certeza de que, quando Gosling se tornar um Motoqueiro Fantasma, ele ficará no papel por 5 minutos até que uma ciclista feminina com pronomes neutros roube seus poderes e ele assista fazer toda a luta. Quer dizer, é isso que está acontecendo ainda com o Blade, de qualquer maneira, supostamente. Bem, boa sorte para o Ryan, mas é aí que esse rumor termina por enquanto. Em seguida, aparentemente, Homem-Aranha 4, estrelado por Tom Holland, será um épico de guerra civil em nível de rua. De acordo com rumores do mesmo vazador, aparentemente, até agora. Enfim, Homem-Aranha 4 se passa depois de O Demolidor e Nascido de Novo, onde Wilson Fisk se tornou prefeito de Nova York e proibiu vigilantes mascarados. Isso reúne o Homem-Aranha com o Demolidor de Charlie Cox, que estava em O Sem Volta para Casa, como você sabe também. E será um filme enorme no estilo de O Capitão América, Guerra Civil, onde heróis de nível de rua como Speedy, Demolidor, Kate Bishop, Echo e supostamente. Isso também traria Jessica Jones para o MCU com o mesmo ator da série da Netflix. John, que está sendo considerado para retornar, já que ele já fez a trilogia do Homem-Aranha no MCU, mas saiu do reboot do Quarteto Fantástico devido a diferenças criativas. Se ele sair. Aparentemente, Drew Goddard vai dirigir Homem-Aranha 4, o que honestamente parece incrível, se me perguntar, porque Drew Goddard foi responsável pela conceituação e estrutura da série Daredevil da Netflix. Ele estava produzindo executivamente o show e foi showrunner brevemente para Daredevil na primeira temporada antes de sair devido a conflitos de agenda. Mas se você gostou da versão da Netflix do Demolidor, é porque ela foi supervisionada e criada para se adequar à visão de Goddard. Então, se me perguntar, trazer de volta o cara que, eu argumentaria, nos deu a série de televisão definitiva da Marvel ao vivo em Daredevil, não apenas para retornar ao personagem de Matt Murdock, mas também receber as rédeas do Homem-Aranha e mais. Sim, isso parece uma jogada certa para mim. Claro, isso se Kevin não estragar tudo e espalhar suas bobagens feministas. Mas um Homem-Aranha 4 mais sombrio, em nível de rua, sem bobagens cósmicas, pode estar insinuando a introdução do traje de simbionte também. Isso parece bom para mim. É quase bom demais para ser verdade. Mas deixe-me ficar empolgado, ok? Ainda posso ter alguma esperança, mas, até agora, essas são as últimas notícias sobre o que está acontecendo agora com o Homem-Aranha e possivelmente com Ryan Gosling como Motoqueiro Fantasma. De qualquer forma, voltemos ao nosso programa original agora, certo? E se você não aceitar a lama, querido espectador, você é apenas mais um fanático misógino aos olhos da Disney Marvel. Bem, acho que se precisamos ensiná-los dessa maneira, votando com nossas carteiras, podemos continuar fazendo isso. Então, obrigado por assistir. Curta, inscreva-se e compartilhe o vídeo. E obrigado aos meus patronos, como sempre. Tenham um dia maravilhoso e nos vemos no próximo vídeo.